Meu Aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Home Vidros. Inovação em vidros para ambientes decorados. Têxtil Tecidos. Vem colorir a vida. Simples assim. Ogunjá. Há mais de 35 anos construindo sonhos. Lá na Varanda. Seu estúdio de paisagismo. Se conecte à natureza. Bom dia! Como vocês estão na manhã deste sábado? Meu Aconchego de hoje está recheado de assuntos interessantes. Nós vamos falar sobre grafismo, uma arte urbana que vem ganhando corpo dentro da decoração de interiores. O grafismo, o grafite, ele começou como as pessoas associavam a pichação, porque era feito nos muros da cidade, e depois isso foi começando a se entender como arte, o tabu, o preconceito foi caindo, e aí isso foi abraçado pelos projetos comerciais, você vê muito em restaurantes, principalmente nos lugares mais despojados, como hamburguerias, esse tipo de espaço. E aí foi sendo abraçado por outros ambientes, até que hoje em dia é possível utilizar, como nesse apartamento aqui, um apartamento de alto padrão, você tem grafite aplicado em algumas paredes. Vamos conhecer também como ter um mobiliário personalizado com os vidros. O vidro é um elemento muito antigo, A gente sabe que existem estudos que mostram que foram encontrados objetos de vidro nas pirâmides do Egito. Então, de lá para cá, a gente tem utilizado ele em boa parte da decoração. Além da qualidade dele estética, da transparência, da facilidade de limpeza, ele é um elemento super resistente e atemporal. E você sabe qual é o tecido ideal para a sua cortina? Nós vamos conhecer. A escolha da cortina vai muito além da definição da cor e da textura do tecido. É preciso considerar algumas necessidades do cliente, como, por exemplo, o bloqueio do sol, a redução do calor, a privacidade e até a vedação da claridade. Tudo isso agora no Meu Aconchego. Grafismo, uma arte urbana que vem ganhando corpo de uma forma diferente dentro do design de interiores. Vamos conferir? E estamos aqui nesse belíssimo piano. Mas vocês acham que hoje nós vamos falar sobre música? Música também é arte, música é cultura, mas hoje nós vamos falar de um tema super diferente. Vamos falar de grafismo. Eu estou aqui com o Vitor, tudo bem, Vitor? E estamos no bate-papo aqui sobre a importância que o grafismo tem ganhado na decoração de ambientes residenciais e, claro, vindo forte dos ambientes comerciais. Exatamente. Bom, o grafismo, o grafite, ele começou como as pessoas associavam a pichação, porque era feito nos muros da cidade, e depois isso foi começando a se entender como arte, o tabu, o preconceito foi caindo, e aí isso foi abraçado pelos projetos comerciais, você vê muito em restaurantes, principalmente nos lugares mais despojados, como hamburguerias, esse tipo de espaço. E aí foi sendo abraçado por outros ambientes, até que hoje em dia é possível utilizar, como nesse apartamento aqui, um apartamento de alto padrão, você tem grafite aplicado em algumas paredes. Por ser uma arte, considerando arte urbana, ele já vem trazendo aquele aspecto descolado para os bares, como você acabou de falar, Exatamente. Então, nos ambientes comerciais, ele nasceu com muito forte. Antes de chegar aqui nesse quarto, que já vamos conhecer daqui a pouquinho. Fala um pouco sobre os ambientes comerciais, se você tem utilizado bastante o grafismo nos seus projetos. A gente sempre foi muito apaixonado por arte urbana, então a gente sempre tenta aplicar isso nos projetos, só que ainda é um pouco difícil, porque a arte urbana precisa que o cliente saia um pouco da caixa, Ele precisa aceitar uma arte que vai estar naquela parede, e caso ele saia daquele ambiente, ele não tem como levar aquela arte com ele, Não tem essa facilidade de uma obra que ele vai levar para qualquer lugar porque está emoldurada. Então, ela ainda é um pouco mais difícil, mas justamente por isso que ela causa esse desprendimento e essa sensação de uma coisa revolucionária, inovadora, porque ela é uma coisa realmente fora da caixa. E aí a gente usa bastante nos projetos comerciais e também nos residenciais. Eu acho que nesse momento, Vitor, que as pessoas estão valorizando ainda mais a casa, o estar em casa e o personalizar, ela casa perfeitamente. Exatamente, é isso. A arte urbana é uma coisa personalizada, ela não tem como ser reproduzida, você não tem como ter duas iguais, então é realmente o ápice da personalização. Muito pessoal e que pode se identificar com cada cliente de acordo com o seu perfil, Exatamente. Porque apesar dela ter nascido de uma forma que traz aquele ar descolado, despojado, nós temos perfis diferentes de clientes. E hoje pode se atender a depender da necessidade de cada um. Exatamente, porque
A arte, ela depende muito de quem a observa, né? O que é arte para mim não necessariamente é arte para você. Então, a escolha dessa arte tem que ser feita pelo cliente. Tem que ser um artista que tenha um traço, que tenha um estilo, que tenha uma conexão com o cliente. Então, por isso que é uma coisa muito personalizada, porque o cliente vai participar de todo o processo. Ele vai escolher o artista, ele vai conversar com o artista antes e o artista vai fazer uma coisa personalizada para aquele cliente. E a emoção que traz, né? Os sentimentos que fluem através da arte urbana, porque você pode falar algo, representar algo. E quando vem para a decoração, vem uma sintonia de paleta de cores, a gente pode brincar um pouco. Exatamente. Isso é muito interessante. A gente vai poder mostrar isso nesse projeto aqui desse quarto, que tem uma história engraçada dessa parte de emoção que estava marcado para ser feito um dia. E aí quando a artista chegou aqui antes, só para poder conhecer o espaço, ela ligou pra gente e falou assim, ó, eu senti aqui uma vibração e eu vou começar agora. E a gente queria registrar o processo e não, para aí, espera 15 minutos que eu tô correndo para ir com a máquina para poder registrar. Então assim, é realmente uma coisa de conexão e ligação do artista com o espaço e da conexão dele com o cliente. É uma coisa bem bacana mesmo. Temos uma obra de arte, vamos assim dizer, nessa suíte privativa, que foi feita no ambiente comercial que vocês realizaram, temático e com cores bem vibrantes. Exato. É porque essa suíte específica, ela queria passar essa sensação de um espaço urbano mesmo, era para ser uma sensação de uma garagem. Então por isso que é aquela arte, aquele grafite mais original no sentido de mais tradicional, bem colorido, bem com a sensação de que ele está no muro da cidade mesmo, e não no ambiente interno, que é totalmente diferente desse aqui, que já são traços mais finos. Então, cada projeto vai ter um artista que vai se adequar melhor, porque ele tem um estilo mais relacionado àquele tema, né? O outro ambiente que a gente fez, aquele corredor que vai mostrar aí... Que deu profundidade ao espaço. Ele tem... Foram dois motivos ali. Aquela empresa, ela tem uma ligação muito forte com o mar. Ela ficava no Rio Vermelho, tinha uma festa de Iemanjá que ela fazia todo ano. Então, quando ela se mudou para perto da Tancredo Neves, ela quis trazer o mar com ela. Então, a gente buscou esse artista, que é Diogo Galvão, que ele só pinta temas marítimos, né? Animais marinhos, monstros marinhos. Então, ele fez uma forma um pouco fluida, mas que é um animal marinho e que ele se estende por todo o corredor, até mesmo porque a ideia era que a pessoa, ao entrar no corredor, ela quisesse ir até o final para descobrir o que é que tem lá no final. Então por isso que é uma coisa que se estende, vai até o final. Então cada coisa é muito personalizada mesmo para a sua situação. Que legal! E vocês devem estar muito curiosos com relação à suíte que estamos falando aqui. Vamos conferir? Vamos lá. E olha que belíssima arte, além de super expressiva, vem naquela questão da paleta de cores que eu tinha comentado, que a gente traz muito forte na decoração. Exatamente. E aqui foi bem isso, a gente no projeto definiu, a gente queria usar essa paleta de cores, conversou com a artista, ela falou, não, tranquilo, dá pra gente utilizar isso. E aí ela conversou com a cliente, definiu o que é que a cliente queria, sentia do espaço, e a gente buscou uma artista específica que tinha a ver com o estilo da cliente, né? E o que é que a gente queria aqui? A gente queria causar essa sensação de uma mistura do clássico com o contemporâneo, porque é uma cliente muito viajada, que conhece o mundo todo, e a gente queria dar essa sensação cosmopolita, de um ambiente existente, em que você entrou com elementos mais modernos. Então, como a sensação era que a arte já estava ali na parede, ela avança por trás da cabeceira, avança por trás do espelho, e também por essa arte de Marina Baggio ser uma coisa natural, são flores, ela tem que dar essa sensação de uma coisa que foi crescendo e invadindo tudo. É como se ela nascesse, né? Brotasse. Exatamente, por isso que ela cresce e se espalha pelo teto. Exatamente isso. Muito obrigada, Vitor. Arte é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido aqui o nosso quadro super especial, com novidades, trazendo sempre tendências no mercado de decoração, de arquitetura e inovando sempre para você. Eu aguardo vocês no próximo quadro. Fica aí ligadinho. Super interessante, não é?
Fica aí comigo que no próximo bloco nós vamos ver como utilizar os vidros no mobiliário. Te aguardo. Meu Aconchego. Oferecimento Divina Parede. Seus sonhos sem limites. MSC Construções. Sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox. Criando espaços únicos. Ambientes memoráveis. Luminata. Um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Baú Mais. Móveis de design. ZF2. Arte e design num só lugar. Estamos de volta. Vamos ver agora como utilizar os vidros no mobiliário. Vamos conferir. Hold me, don't hold me down. Carry me, keep my feet on the ground. Hoje o vidro é um elemento que, além de funcional, ele é muito decorativo e vem ganhando vida nos espaços. Com certeza, Bruna. O vidro é um elemento muito antigo, né? A gente sabe que existem estudos que mostram que foram encontrados objetos de vidro nas pirâmides do Egito. Então, de lá para cá, a gente tem utilizado ele em boa parte da decoração. Além da qualidade dele estética, né? Da transparência, da facilidade de limpeza, ele é um elemento super resistente e atemporal. Então, dessa forma, a gente consegue explorar bastante na decoração. E hoje nós estamos tendo muita solicitação de ambientes integrados. Até eu acho que devido a esse momento de as pessoas terem que interagir mais umas com as outras. E os vidros nas portas de correr, eles estão assim sendo um ápice, sendo fundamental. Com certeza. A gente hoje, com o sistema de envidraçamento, a gente consegue transformar os espaços bem rapidamente. Então, quando a gente faz uma integração de uma varanda, que a gente opta por uma porta toda de vidro, o cliente ele pode utilizar o apartamento dele tanto de forma integrada, quanto parcialmente fechada ou completamente fechada. As portas possibilitam essa integração. E como você mesma falou, nesse período de pandemia, onde as pessoas começaram a se recolher mais nos seus lares e começaram a receber ainda mais dentro de casa, essas estratégias já ajudaram bastante. E é legal essa possibilidade que nós não precisamos ter o trilho apenas inferior, podemos ter ele superior e deixar o piso uniforme. Exatamente, a gente tem vários sistemas de envidraçamento. Temos o sistema de envidraçamento que a gente precisa ter o perfil no piso e a gente interrompe, né, e a gente marca a integração da sala com a varanda, por exemplo. Ou a gente pode também ter a opção de ter o trilho somente em cima. Dessa forma a gente consegue deixar o ambiente ainda mais integrado, usando o mesmo piso, sem que a gente precise interromper. Isso muda também no sistema da maneira que as portas correm. Quando a gente tem um trilho no piso, as portas podem correr de forma independente. Quando a gente tem o trilho pegando em cima, geralmente essas portas precisam correr juntas, formando um sistema único. Mas o grande ápice aqui deste espaço é a cristaleira, o que é bacana quando a pessoa procura um profissional para deixar o seu ambiente personalizado. Não fica aquele apartamento parecido com o do vizinho, com o do colega, com o do amigo. Você tem peças únicas, exclusivas, e essa cristaleira aqui tá bem legal. Com certeza. Então, nesse projeto foi um grande desafio, porque a gente, apesar de ter a varanda, a gente queria posicionar dentro da sala, por conta da integração, o bar. Então, a gente fez um cantinho que a gente utilizou a cervejeira, a adega, e para dar o charme, porque é o chamariz do apartamento, a gente fez essa cristaleira que ela envolve a parede, ela faz um L abraçando essa quina, que eu achei que era um elemento muito central dentro do apartamento. Assim que você entra, você via logo essa parede tão expressiva, e eu tomei partido disso para poder fazer essa cristaleira. A cristaleira é toda em vidro, a estrutura dela precisou ser de metalon,
e a gente utilizou o tom bronze do Metalon, utilizamos o vidro refleta, que a gente, ao mesmo tempo que a gente consegue trazer esse reflexo, a gente consegue ver dentro, né? Tem a transparência também, e dessa forma a gente consegue ver as prateleiras internas de vidro e as taças que em algum momento parece até que estão flutuando, porque a prateleira de vidro fica muito discreta. Então, internamente a gente optou por usar o vidro incolor, e externamente a gente usou o vidro refleta. Mas para poder fazer a estrutura dessa cristaleira, tem todo um estudo da parede, que tem que estar bem estruturada, né? Para poder você ter o reforço de toda a parte que parafusa a cristaleira. E as ferragens também, que você optou por colocar também no mesmo tom, para que ela sumisse um pouco mais com a película do vidro em bronze, o papel de parede que você utilizou atrás, que tem o mesmo tom, porque dessa forma você não fica tão visível as ferragens. Exatamente. A ideia era a gente trazer um elemento que trouxesse uma robustez, mas ao mesmo tempo leveza e transparência. Então, a gente preferiu colocar a cristaleira suspensa, justamente por isso. A gente não queria ela apoiada no chão, porque a gente queria dar essa ideia de que ela estivesse flutuando mesmo, né? E internamente a gente não fez nenhum fechamento. Eu queria tanta transparência que o papel de parede a gente passou por trás, pelo fundo da cristaleira, e aí a gente consegue ver, mesmo com a cristaleira, o papel de parede ao fundo. Então, trazendo tudo tom sobre tom, a gente trouxe um pouco da marcenaria nesse mesmo tom, mais bronze, mais bege. A mesma forma a gente fez com papel, a gente trabalhou com bege em outro tom, e toda essa estrutura da cristaleira também foi pintada, também foi feita nessa mesma base. A estrutura, como você mesmo falou, a gente precisou dar uma estudada, porque não é um projeto simples, foi um projeto totalmente personalizado. Ela tem um peso, a gente precisava compatibilizar isso com a estrutura dela de Metalon, né, para que fosse possível ser executado. E a execução também não é tão simples, porque a gente precisa deixar o peso dela acomodar para que a gente faça os ajustes finais, para que a gente regule as portas e tudo consiga ficar nivelado. Mas como o vidro é o elemento chave, é um material de extrema resistência, a gente consegue fazer tudo isso, e a gente consegue ter um elemento dentro de casa que é super fácil de limpar, que não, inclusive os puxadores a gente não usou, a gente usou tudo no clique para deixar ainda mais simples, então fica mesmo até como uma obra de arte. E na ideia da leveza, o vidro ele vem mesmo ganhando força dentro do mobiliário, né? Ele vem repaginando todos os nossos projetos muito forte no mobiliário. Com certeza. Quando a gente fala de mobiliário de vidro, né? Ele tem uma característica que é deixar o outro objeto brilhar, inclusive, né? Quando você coloca uma mesa de centro toda de vidro e você faz uma linda produção com objetos mais marcantes, com cores mais vibrantes, a mesa ela deixa o outro ser o protagonista, e ao mesmo tempo ela nunca vai ficar apagada, porque o elemento do vidro o vidro é um elemento de requinte, né? De decoração, de transparência, de brilho, e é algo que todos os clientes gostam muito. Ou seja, o vidro traz toda a delicadeza para dentro do ambiente, para o nosso projeto, valoriza ainda mais, e ele vem realmente com toda a força para o mercado imobiliário. Então fica aí a dica para vocês que estão em casa, procura um profissional, tá? Faz projetos personalizados, que tem a sua identidade, isso é bacana. Um beijo grande, fica aí ligadinho que no próximo quadro temos muito mais. É interessante quando podemos personalizar, não é? Fica aqui comigo que nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando sobre tecidos. A sua casa ganhou um novo olhar. A Home Vidros representa a inovação no design em vidros para ambientes decorados. Somos especialistas na execução de projetos com espelhos, boxes para banheiros, divisórias de ambientes, envidraçamento de sacada e mobiliário de vidro. Executamos projetos diferenciados e sob medida. Veja a vida com mais transparência. Home Vidros, sua casa conectada a você. Acesse homevidros-ba.com.br e nos siga nas redes sociais. Eu não falei que era breve? Vamos ver agora como escolher o tecido adequado para a sua cortina.
tema necessário: cortinas. Como escolher a cortina ideal para a sua casa? O tecido apropriado. A escolha da cortina vai muito além da definição da cor e da textura do tecido. É preciso considerar algumas necessidades do cliente, como, por exemplo, o bloqueio do sol, a redução do calor, a privacidade e até a vedação da claridade. É verdade, porque quando você vai escolher a cortina para a sua sala, por exemplo, o ideal são cores versáteis. E as cores claras, elas são versáteis, combina muito fácil com o ambiente. Além do mais, as cortinas de tecidos mais escuros, não é isso, Simone? Elas tendem a absorver o calor e a temperatura. Se por um acaso ela tiver em um espaço que receba um grau muito grande de intensidade de calor. Dessa forma, as cortinas de tons mais claros, elas são mais suaves, mais leves e não passam toda essa temperatura para dentro de casa. Isso mesmo, as cores podem absorver mais temperatura ou não. Porém, as cortinas podem simplesmente harmonizar no ambiente, serem neutras, como elas também podem ganhar destaque. Se o seu ambiente, por exemplo, não for exatamente um poente, ou se ele tiver um blackout e você puder fazer chales, cortinas estampadas têm belíssimos resultados. Importante você falar, e é legal que a gente pode aqui mostrar os efeitos que esses tecidos eles têm dentro do nosso ambiente. Exatamente, aqui a gente quis mostrar o que o tecido tem de diferente. Você tem um belíssimo ambiente, do lado de fora um jardim ou uma vista para o mar. Por que perder isso? Então a gente trabalha com tecido transparente. Você vai ter a presença dessa paisagem no seu ambiente. Mas ao mesmo tempo você pode querer um ambiente claro, iluminado, porque ninguém precisa acender uma luz 9 horas da manhã. Mas você quer privacidade, porque tem um prédio na sua frente. A gente trabalha com tecidos translúcidos. A luz passa, o ambiente fica iluminado, fica claro, mas você tem sua privacidade garantida. Para quem não gosta daquele quarto super escuro, breu total, a gente tem o semi-blackout. Você percebe que está claro do outro lado, mas ele dá uma filtrada na luminosidade. Mas para a grande maioria, que quer aquele quarto de cinema, escurinho total para dormir até mais tarde, blackout com vedação 100%. E é legal você falar sobre os blackouts porque tem a intensidade de vedação. Mas quando a gente fala blackout, algumas pessoas ainda remetem àquele plástico antigo. Aí eu fico explicando, não, é tecido. Ele tem toda uma textura de tecido, mas ele tem uma camada muito forte e resistente por trás dele, né, em compacto, que faz com que você possa ter 100% de vedação da luz. Exatamente. Na verdade, o blackout é um filme preto e a gente faz um sanduíche de tecidos. Com o avanço da tecnologia, a indústria têxtil vem se desenvolvendo e a gente já tem tecidos decorativos para você, num único tecido, já ter beleza, olha esse como tem textura de linho, beleza e vedação da claridade. Então, por necessidade, inclusive, isso é uma ótima dica para apartamentos pequenos, que você não pode ficar perdendo 10, 15 centímetros de espaço. Num tecido só, numa cortina só, você tem vedação de claridade e beleza. E acho que uma outra coisa importante para a gente falar com relação aos tecidos é que você tem que ter a escolha correta do tecido. Tem tecidos que podem encolher na lavagem. Tem tecidos que podem esgarçar com muita facilidade. Então, nem todo tecido ele é apropriado para aquele local ou para aquela cortina. Não é isso, Simone? Isso mesmo. Essa é uma informação muito importante. A gente está numa das capitais com maior incidência de salitre do Brasil. Nosso vento é salgado. Você já parou para pensar que tecidos descoloridos no sul e no sudeste são simplesmente a cor deles mais clara? Aqui, quando o nosso tecido descolore, clareia e amarela a cor, porque o sal que tem na nossa brisa, em contato com o sol, traz esse efeito amarelado. Como pensar em tecidos mais resistentes? Os fios naturais, 100% algodão, 100% linho ou 100% seda, são nobres, são elegantes, porém também são os mais sensíveis e mais delicados. E, por causa disso, a gente já tem a possibilidade de trabalhar com tecidos com fios sintéticos, como, por exemplo, o acrílico, o rayon, o poliéster. O que isso vai melhorar? São tecidos que não encolhem, então se você lavar um tecido 100% poliéster, você não vai precisar se preocupar em fazer bainha. Tecido que no próprio manuseio ele não amassa com tanta facilidade. Se você pegar uma cortina de cambraia de linho, só no manuseio ela já amassa. Então tecidos fios sintéticos, eles não amassam, eles demoram mais tempo para descolorir e eles também não encolhem. Praticidade total.
Por esse motivo muito importante, ter o conhecimento, estar acompanhado de um profissional e uma loja especializada para poder comprar o tecido adequado, o tecido correto. Às vezes as pessoas colocam o tecido, fazem toda a decoração, montam todo o apartamento, colocam o tecido da cortina, não é o tecido apropriado. Fica todo machucado, todo amassado e acabou que é uma peça que é super valorizada no espaço e que não se deu a total atenção. Exatamente. Pense, eu costumo brincar e digo pro meu cliente, é como se você estivesse comprando uma geladeira. Não é uma coisa que você troca rápido, você troca a cortina quase que a cada 10 anos. Invista. É uma coisa que vai reduzir a incidência da luminosidade, então seus móveis vão demorar mais tempo para descolorir, principalmente o seu piso, se for de madeira também. Então, invista em cortinas. Você vai ficar olhando para elas por muito tempo, elas vão emoldurar todo o seu ambiente e também vão ser responsáveis pela manutenção das peças que você investiu, principalmente objetos móveis de design. Outra coisa importante que você falou, Simone, com relação ao espaço de instalação da cortina. Nós temos também, e eu acho que é uma dúvida às vezes das pessoas que estão em casa, sobre os modelos, além dos tecidos, sobre os modelos que você tem da fixação da cortina. As pregas das cortinas são as mais variadas. Nós fizemos alguns exemplos aqui para vocês da prega americana, que geralmente a gente usa em ambientes mais clássicos, tem a prega macho e o que mais se usa hoje em dia pela praticidade, que é o movimento ilhóis. Só que tudo isso, todos esses detalhes só tem função se você não tiver cortineiro, se a sua cortina não ficar embutida. Porque se você tiver cortineiro, ninguém vai enxergar nada disso. Então, para cortinas que não tem cortineiro, que a ferragem vai ficar exposta, inclusive, a gente usa ferragens decorativas. Aqui nós usamos um varão ou um bastão na cor de aço inox, mas ele ainda tem branco, fumê, preto, dourado, tem uma variedade para combinar com todos os metais que tiverem no seu ambiente. E quando você tem a possibilidade de no projeto já ter a especificação de espaçamento do cortineiro, você consegue colocar esse movimento ilhóis que dá um charme, agora ganha um pouco de volume. Atenção aos cortineiros. Eu queria mostrar um negócio para vocês aqui. O que é uma cortina perfeita? A gente brinca que uma cortina perfeita é uma cortina listrada. Já já a gente mostra para vocês. A prega não desfaz de cima a baixo. Toda cortina pode ser perfeita? Pode. Independente do caimento do tecido, eu posso fazer uma manipulação de pregas botando ela mais profunda, então eu consigo marcar exatamente a cortina. Então, por favor, vamos fazer cortineiros a partir de 20 centímetros para a onda sair certinha, não sair amassada desde o cortineiro e a prega aí de cima até abaixo. Vamos conferir esse movimento? E olha o caimento perfeito. Agora aqui, em off entre nós, Simone, antes de começarmos a gravar, estava aqui falando uma dica, um truque, para poder você identificar um verdadeiro blackout. Mostra para quem tá em casa. Aqui na Texto, antes da gente sugerir um tecido para você, é feito quase que uma entrevista. Mas eu vou te mostrar um jeitinho de você identificar se aquele tecido vai deixar o seu quarto realmente escurinho ou não. Com a lanterna do seu celular, você vai colocar por trás do blackout. Se você conseguir ver a luz, ele é um semi-blackout. Se você não conseguir olhar, ele tem vedação 100%, seu quarto vai ficar super escuro. Então é super fácil de você identificar quando chegar em uma loja e se apaixonar pelo tecido. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Muito obrigada, Simone, por mais uma vez estar aqui mostrando para quem está em casa a importância que os tecidos têm dentro dos nossos projetos e nos nossos ambientes. É uma alegria apresentar para vocês o nosso mundo têxtil. Meu aconchego de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro trazer esses assuntos para a sua casa, te dar informação sobre esse mundo diverso da arquitetura e do design de interiores. E não esquece, quer ver novamente este programa e outros? Acesse o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego Bahia, e nos acompanha nas redes sociais, Instagram, Meu Aconchego Bahia. E eu estarei aqui no próximo sábado te aguardando, às 10h30 da manhã com o Meu Aconchego. Excelente final de semana!
Agora que todo mundo está cada vez mais dentro de casa, precisamos de uma mudança. Chegou a hora de você renovar seu lar. A Têxtil Tecidos pode contribuir nesse novo momento na sua vida. Temos um mix incrível de estampas, cores e texturas para inovar com seu estilo. Pensou em tecidos, roupa de cama, almofadas, papéis de parede, cortinas e persianas? Vem pra Têxtil. Têxtil Tecidos, Alameda das Espatódias, 161. Se liga em nossas redes sociais e confira nossas novidades. Têxtil, vem colorir a vida. Simples assim.